Mas será que a Bíblia nos dá alguns sinais para que nós saibamos quem é o anticristo? E que império é esse que ele vai se levantar, que vai perseguir e que vai dominar o mundo e que vai perseguir especialmente os seguidores de Jesus, aqueles que não passarem pelo arrebatamento, e também o povo judeu? Hoje eu pretendo lhe dar algumas respostas, algumas dicas para que, eu creio que ele já está no mundo, mas essas dicas vão nos ajudar a decifrar quem ele é, porque no momento que ele se levantar, as coisas vão começando a ficar mais claras. E eu creio que a igreja que vai ser arrebatada, antes de ser arrebatada, vai ter muita convicção de que seja ele. Isso vai gerar uma grande santificação, uma busca pelo Senhor. Eu quero começar falando sobre o império do anticristo profetizado. Lá em Apocalipse, capítulo 17, nos versículos 8 a 12, nós temos uma dica muito importante. Eu quero que vocês acompanhem comigo. A besta que viste, no livro de Apocalipse, ele é chamado de a besta. O apóstolo Paulo é que chama de anticristo, mas o apóstolo João chama de a besta. Aliás, ele fala de duas bestas. Quem é o anticristo? É a besta que surgiu do mar. A outra é uma besta que surgiu da terra. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. Bom, antes de mais nada eu quero explicar aqui. Besta é uma palavra que no grego therion fala de um animal muito feroz, que tem poder para matar. Um leão, por exemplo, pode ser chamado de uma besta, ou qualquer outro animal predador pode ser chamado de uma besta. O texto mostra que ele surge do abismo. Abismo no grego é abismos, literalmente isso. Aqui fala que este homem vai ser insuflado por um poder demoníaco, tá? Ele é um ser humano, mas o ódio que ele tem é insuflado pelo inferno. E o texto continua dizendo: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Aqui ele fala depois, anteriormente, de um dragão com 7 cabeças, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Aqui também merece uma explicação. Como o próprio texto diz que as 7 cabeças são 7 montes, muitos identificaram este império como sendo o império de Roma. Alguns até afirmavam que era o Papa. Por quê? Porque Roma é a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Mas Istambul também tem 7 montes. Então, na verdade, eu não penso que esteja falando de uma cidade especificamente, porque na Bíblia, monte fala de autoridade, de poder, de 7 lugares de autoridade e poder. E aí ele diz mais: são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Aqui está o sentido. A mulher aqui é a figura de uma prostituta. A Babilônia também é uma figura espiritual. O que o texto diz? São 7 reis, dos quais, aqui está uma dica importante. 7 reis, diga assim: 5 já caíram, tá? Um existe, diga, o que existe é no tempo de João. Quem está escrevendo aqui é o apóstolo João, por volta
do ano 95 depois de Cristo. Então ele está dizendo que 5 impérios já caíram. O 6º império, nós sabemos qual é. É o império que dominava no período de João. Que império é esse? Romano. Então ele diz, 5 já caíram. Um existe, o Império Romano, e o outro ainda não chegou no tempo dele. Tá? Para João estava no futuro, eu creio que para nós está no presente. E ele diz, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Aqui tem algumas revelações interessantíssimas. Porque houve na história de Israel vários impérios mundiais que estiveram diretamente ligados ao povo de Israel. O primeiro foi o Egito. Todos vocês sabem que Israel ficou por 400 anos, aproximadamente, escravo do Império Egípcio. O segundo foi o Império Assírio. O Império Assírio é aquele império que invadiu as 10 tribos do norte no ano de 722 e levou cativo 10 das tribos de Israel, e elas nunca mais voltaram. O reino do norte deixou de existir. Primeiro, então, diga egípcio. Segundo, diga assírio. Terceiro é o babilônio, ou babilônico, de Nabucodonosor, que entra e destrói Jerusalém e leva cativo o povo de Israel para a Babilônia por 70 anos. O quarto é o Império Medo-Persa. Vocês sabem que no ano 539, Ciro entra, enquanto Belsazar está lá fazendo um banquete de 7 dias, bebendo, enchendo a cara com todo mundo. Ciro desvia o curso do rio Eufrates e entra por debaixo das muralhas inexpugnáveis da Babilônia, e num dia ele é destruído. Então quem sucedeu os babilônicos foram os persas, também chamados na Bíblia de Medo-Persas, porque a Média e a Pérsia eram aliançadas. O rei Dario, de quem Daniel ficou muito amigo, era Medo. Ciro e outros reis que governaram lá são persas. Então diga, primeiro, Egito. Segundo, assírio. Terceiro, babilônico. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Grécia. Durante muitos anos, se você for ler na história, você vai perceber que houve as chamadas guerras persas, em que Grécia e Pérsia combatiam. Até que por final, Alexandre o Grande, no ano 332 a.C., destrói os persas, e ali começa o Império Grego. O Império Grego não era só onde a Grécia hoje. Onde a Grécia existe hoje era chamada de Macedônia. Grécia, o Império Grego, envolvia também a Turquia de hoje. Aliás, no hebraico a palavra Grécia é Yavan. E Yavan é uma região da Turquia. Então, quando a Bíblia fala de Grécia, não está falando da Grécia de hoje, está falando da Grécia daquele tempo. Quando Alexandre o Grande, depois de 12 anos, conquista o mundo, 4 dos seus generais dominam e dividem o espólio. E até o ano de 167 a.C., eles dominam sobre a Palestina e sobre o resto do mundo. No ano 117, Antíoco Epifanes, um dos generais, líderes, né, não daquele tempo de Alexandre o Grande, porque já passaram muitos e muitos anos, ele entra em Jerusalém, e ele, para afrontar o povo de Israel, ele bota uma estátua de Zeus dentro dos santos e sacrifica um porco. E para o povo de Israel, o porco é o animal mais imundo.
Então, é isso que Jesus se refere ao abominável da desolação, que Daniel também citou, profetizando muito depois do que aconteceria. Nesse tempo se levanta uma resistência judaica dos macabeus, e eles botam o Antíoco Epífanes para correr, e durante muitos anos, desde 167 até 63 a.C., eles ficam com o poder da Palestina, de Israel. Mas no ano de 63, os romanos vêm e dominam a Palestina. Portanto, o sexto império é o Império Romano. Amém? Já sabemos quais são os 6 impérios. Diga o primeiro: egípcio. Segundo, assírio. Terceiro, babilônio. Quarto, medo-persa. Quinto, grego. Sexto, romano. Então nós já descobrimos os que passaram, os que caíram, aquele que estava presente no período de João, e ele diz que virão mais 2. Um sétimo que terá um curto período de tempo. E quando este sétimo cair, o 8º que virá é o da besta. Agora, detalhe, ele diz que este sétimo, ele vem do Império Romano, porque ele vem dos outros que existiram. O que será que é isso? Existem algumas teorias. Alguns acham que é o Império Otomano, mas não pode ser. Não pode ser por uma simples razão. O texto diz que ele vai ficar por pouquíssimo tempo. E quando ele cair, o 8º que virá é do anticristo. Alguém tem uma ideia de qual poderia ser o sétimo? Não é o islâmico. O islâmico seria o otomano. O sétimo, queridos, na minha opinião, o que mais faz sentido é a comunidade europeia. Agora, detalhe, quando você vai para a estátua, eu vou ler um outro texto agora, que está lá em Daniel capítulo 2, versículos 41 e 42. Daniel está tendo a mesma revelação, só que João vai desde os egípcios. Daniel não. Daniel começa com a Babilônia, onde ele está, porque o propósito dele não era revelar o anticristo, o propósito dele era revelar o que ia acontecer com o povo de Israel. Então ele começa a profetizar a partir do período que ele está, que é Babilônia para frente. Olha o que o texto mostra. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro, em parte de ferro, será este reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Na visão de capítulo 2 de Daniel, de 31 a 35, o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. Vocês se lembram disso? Quantos estão ouvindo aqui a novela O Rico e o Lázaro? Vocês se lembram da estátua que eles viram? Põe lá, Pati, por favor. Pati não, a Pati que fez o coisa, mas é o tio que vai pôr. Essa é a estátua que Nabucodonosor viu. Ele viu a cabeça de ouro. Depois, o tronco de prata. Depois, o ventre de bronze ou de latão. Por último, as pernas de ferro. E por último, os pés misturados de ferro com barro. Detalhe, este que é de ferro e se divide é o Império Romano, como nós vimos. E vocês sabem que na história o Império Romano se dividiu em 2. Aula de história aqui. Qual era a capital do Império Romano do Ocidente? Roma. E qual era a capital do Império Romano do Oriente?
Como? Bizâncio? Bizâncio vem depois, né? Constantinopla. Quando o imperador Constantino teve aquela conversão, entre aspas, porque eu acho que ele não se converteu nada, ele estava lutando contra um general romano chamado Maxêncio. E Maxêncio estava ganhando a guerra, e ele percebeu o seguinte, que ele só ia ganhar se ele se unisse aos cristãos. Então ele se converteu, entre aspas, e institucionalizou o Império Romano Universal. Sabe como é que é esta palavra no latim? Católico. Aí então nasce o chamado Império Bizantino. O Império Romano caiu e o Império Bizantino durou mais 1000 anos, até 1453, quando foi derrotado pelos otomanos. Então vejam que interessante, os pés que se dividiram falam do Império Romano que se dividiu em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Mas por que ele tem mistura de barro com ferro? Barro fala da força dele. O Império Romano era forte, mas o barro fala de fraqueza. Então parece que este sétimo império que João está vindo, que vem do Império Romano que se dividiu, ele vai ter características tanto de força quanto características de uma negociação mais democrática. Então, em outras palavras, ele parece ser a união de um grupo de pessoas onde o poder é imposto com um grupo de pessoas onde o poder é democrático. Por que eu acredito que nós estamos aqui falando da Europa? Porque cada vez mais, se você notar todos os impérios que eu citei, eu vou perguntar e vocês vão notar que eles têm algo em comum. O Egito é o que, irmãos? Qual é a religião do Egito principal? Islâmico. Os assírios, a Síria fica exatamente onde é hoje a Síria e o Iraque. Qual é a religião lá? Islâmico. Babilônia é no Iraque. Qual a religião lá? Islâmica. Medo-Pérsia, Pérsia vocês sabem onde é o Irã. Qual a religião lá? Islâmico. Puxa. Depois dos Medo-Persas vem Yavan, que é a Grécia daquela época, que envolve a Grécia de hoje, que na época era Macedônia, e a Turquia. Qual a religião da Turquia? Islâmica. No Império Romano, como nós vimos, ele se divide. O reino ocidental é cristão, mas o reino oriental é o quê? Constantinopla, Istambul, islâmico. Parece que a Europa é de fato o sétimo império. E com isso eu estou inferindo o quê? Que muito provavelmente nós estejamos vivendo os últimos anos do Império Europeu. Quantos aqui sabem que a Europa está desfacelando? Nós tivemos agora recentemente o Brexit. Já ouviram falar do Brexit? Britain Exit. É a saída da Inglaterra e do Reino Unido da comunidade europeia. Foi o primeiro a sair. Mas tem outros que estão querendo sair também. Por quê? Porque fica pesado, e a afirmação deles na verdade são duas as principais razões para a Inglaterra ter saído. Primeiro, a política em relação aos refugiados que a Europa adotou. Segunda, a questão econômica. Algumas nações se queixam de estar tendo que bancar a quebradeira das outras nações. Então, na minha opinião, nós estamos vivendo os últimos anos, e a comunidade europeia, enquanto uma unidade econômica, com a mesma moeda, na minha opinião, daqui para diante nós vamos ver o desfacelamento e
a não existência mais. E quando a Europa se desfacelar como continente, como império, para vocês terem uma ideia da importância da Europa hoje, queridos, a Europa hoje tem uma economia mais forte, se somar os países todos, do que os americanos. E se você pegar Europa, Estados Unidos e China sozinhos, dá mais de 80% do PIB do mundo. Então, quando isso acontecer, vai haver um caos extraordinário econômico no mundo inteiro, porque vai ficar desbalanceado. E é nesse caos econômico que o anticristo vai se juntar, agora não mais com nações da Europa. Na minha opinião, o 8º reino será um reino conduzido pela ONU, as Nações Unidas. E na minha opinião, este líder do 8º reino será um secretário-geral da ONU, que terá poder de força, terá uma argumentação, porque o mundo estará em caos, economicamente falando, as nações não conseguirão se recuperar, e em cima disso eles estabelecerão uma estratégia emergencial. E na minha opinião, este reinado vai ter o apoio de um falso profeta, que é a besta que surgiu da terra, que é um líder espiritual que vai se unir. Aliás, não se esqueçam, tudo isso são características, mas o que determina o início do império do anticristo é um acordo de paz, uma aliança de paz, que Daniel 9:27 fala, uma aliança forçosa. O texto fala, ele fará uma firme aliança. Esta palavra firme no hebraico significa uma aliança que não vai ser aceita, vai ser imposta. Ou seja, haverá nações que terão que engolir a aliança, porque não terão escolha. E este líder, que será o mentor ou o gestor desse novo império, que pretensamente trará paz e tentará recuperar o problema econômico do mundo. Nós vimos na semana passada os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho são guerras. Ele vai propor paz, mas não vai conseguir paz, porque vai haver guerras. O cavalo preto é uma crise econômica, é inflação. Eu mostrei para vocês como vai faltar alimentos, os alimentos vão custar muito caro. E o cavalo verde, o Islã. Depois eu mostrei para vocês que as 4 cores desses 4 cavalos são as 4 cores das bandeiras da grande maioria das nações islâmicas. Então, os 5 impérios que já caíram, de novo, diga Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. O 7º império, ele vai ter características das duas pernas que Daniel viu. Na minha opinião, é a Europa, e você percebe claramente que cada vez mais a Europa está se tornando islamizada. Cada vez mais. Eu contei aqui que eu estava nos Estados Unidos agora em março, e eu e Alcides estávamos sentados num lugar, ouvimos uma língua, eu não entendia que língua era aquela. Eu perguntei para um camarada, falei, que língua é essa que eu nunca ouvi? Ele falou, estou falando flamenco, eu sou belga. Aí comecei a bater um papo, perguntei para ele, falei, como é que está essa questão do Islã na Bélgica? Ele falou, irreversível. Eu falei, como assim? Ele falou, é uma questão de tempo, eles vão nos expulsar de lá. Ou nós vamos ter que nos converter, ou vamos ser mandados embora. Então, quando fala que ele terá características de força e de fraqueza, eu penso que a união da força do Islã, que é uma religião imposta. Se a pessoa não tem essa coisa de você querer se converter, se não converter, morre. Com a democracia. Então, na minha opinião, não existe outro império que se encaixe
a este sétimo império como Europa. Terá características dos dois mundos. E o último império é o império do anticristo. Em segundo lugar, eu queria falar que o anticristo também é profetizado, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E o texto de Apocalipse 17:12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Literalmente aqui eu creio que o mundo será dividido em 10 regiões. Isto será uma coisa meio que consentida e ao mesmo tempo imposta, mas eu creio que as nações não terão tanta soberania. Serão 10 regiões do mundo que estarão imbuídas nessa tentativa de promover paz, e que a gente sabe que não vai dar em paz nenhuma, né? E o anticristo será um desses 10. Daniel 8:9 chama o anticristo de um chifre pequeno. Veja o que o texto diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Literalmente aqui fala que ele vai querer dominar o sul, provavelmente Egito, o oriente, as nações islâmicas, e a terra gloriosa é Israel. No capítulo 7:25, este chifre pequeno, ou este líder mundial, olha a característica dele, como ele vai parecer. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai ser um blasfemo, porque ele vai falar contra Deus, contra o Deus cristão, o Deus de Israel. Ele também vai mudar, vai magoar os santos, ali é ferir literalmente, vai perseguir aqueles que não passaram pelo arrebatamento e ficaram, e se converteram ou caíram em si, vão ser perseguidos por ele, porque na sua agenda vai estar a implementação de uma religião mundial. A gente não pode afirmar ao certo qual é, mas muito provavelmente a religião islâmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz: ele cuidará em mudar os tempos. Aqui literalmente é mudar o calendário, porque o calendário do mundo ocidental é o calendário gregoriano. Mas você sabe que chineses não usam o mesmo calendário, judeus não usam o mesmo calendário, e muçulmanos também não usam o mesmo calendário. Ele vai implantar, impressionante, desde que eu comecei a falar sobre Nova Era, toda vez que eu vou falar desse fulano, alguma coisa acontece. Isso é uma guerra espiritual, irmãos, mas eu não vou me calar. O que vocês estão recebendo aqui é ensino da palavra profundo. E o tempo diz que ele vai mudar os tempos, o calendário e a lei. Quantos aqui já ouviram falar na Sharia? Vocês sabem que no ano de 1923, o Império Otomano, que por mais de 400 anos dominou em toda aquela região, ao final da Primeira Guerra, porque os árabes, todo enquanto grupos de povos nômades, eles combateram ao lado de Hitler. Por quê? Porque Hitler odeia judeu e eles também odeiam judeu. Mas a Segunda Guerra, quem ganhou foram os aliados. E quando eles perderam, o Império Otomano recebeu um golpe mortal. Na Palestina, por exemplo, no ano de 1917, quem chegou e dominou foram os ingleses. Vocês sabem que o general Allenby, quando invadiu Israel, os aviões jogavam panfletos pedindo para que eles se rendessem, sem lutar.
E aconteceu uma coisa muito interessante, isso é real, irmãos, eu já vi documentários falando disso. O nome dele é Allenby, o general que comandou as forças britânicas na entrada, na tomada de Jerusalém em 1917. Estava escrito em árabe, porque o povo que morava lá era árabe. Eles liam Allenby, Allah Nebi. Allah é Deus, Nebi é profeta. Imagina um povo que nunca viu avião na vida. O avião estava começando a existir. Começa a ver avião sobrevoando, jogando um panfleto escrevendo: profeta de Alá, rendam-se. O povo se rendeu inteiro. Não teve guerra, irmãos. E de uma hora para outra, um império de 400 anos cai. Na Europa, eles foram dominados porque perderam a guerra. E na Terra Santa, eles perderam o poder para a Inglaterra, que ficou de 1917 até 1967, por 50 anos, dominando a Palestina. Mas em 67, na verdade, eles ficaram até 48. Em 48 nasceu, vamos dizer assim, o Estado de Israel, mas Jerusalém, só em 67 foi trazida de volta para o povo judeu. Bom, o que aconteceu com essas nações todas? Como quem ganhou a guerra, quem ganha a guerra é que divide os espólios. Quem determinou quem ia ficar com o quê foram os ingleses, os americanos e os franceses. E também a Rússia. Mas os que tiveram maior influência sobre as nações árabes foram os ingleses e os franceses. E é por isso que existem tantas nações árabes que falam francês e falam inglês. Quando caiu o Império Otomano, desde aquele tempo, entrou Ataturk na Turquia, e ele estabeleceu um Estado democrático. A Turquia floresceu, se tornou a Constantinopla uma cidade riquíssima, belíssima, ocidental, livre. Você só sabe que é muçulmana porque tem lá muitos minaretes, 2.000 mesquitas lá. Mas nós somos em 2000, que ano que nós somos, bem? Acho que 2010 nós fomos para lá. Tranquilo, aquele país totalmente ocidental. Mas agora, vocês sabem, entrou um homem chamado Erdogan. E o sonho do Erdogan é voltar a criar um califado, um Estado muçulmano radical. E ele tem perseguido muitos cristãos, tem permitido que muçulmanos radicais ataquem igrejas, façam atentados, e recentemente ele recebeu poderes totais, por eleição. Mas a gente sabe que hoje ele tem poder sobre o governo, os 3 poderes, sobre o Congresso e sobre o Judiciário. Ele está acima da lei. E o objetivo dele é, juntamente com diversos outros islâmicos, formar um califado. Se esses camaradas crescem e dominam, se o anticristo for um deles, e muito provavelmente será um ocidental, com cara de ocidental, mas cuja agenda e propósito é estabelecer o Islã. Ele mudará os tempos, diga calendário, e as leis, diga Sharia. E vai perseguir a quem? A todos aqueles que não aceitarem. Porque o Islã deixa claro sobre isso, que no final todos eles esperam uma guerra em que o mundo vai ter que se dobrar diante do Islã, por bem ou por mal. E agora eu quero, portanto, falar do Islã e os últimos dias. Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos chamados de suras, que estão no Corão, em outros textos sagrados do Islã.
primeiro está lá em Sura 9, 29. Lutem contra aqueles que não acreditam em Alá, nem no último dia, porque eles também creem no último dia, quando todo o Islã vai vencer a guerra, né? Nem se afastam daquilo que é proibido por Alá e seu mensageiro, nem reconhecem a religião da verdade, mesmo que eles sejam parte dos povos do livro. Quando no Corão fala dos povos do livro, está falando de quem, irmãos? Quais são os povos da Bíblia? Israel e os cristãos. Mesmo que eles sejam parte dos povos do livro, até que eles paguem a jizya. Jizya é aquele imposto que eu disse para vocês, que é prefigurado no Islã, em que uma nação que é dominada por Islã, o indivíduo que não se converte tem que pagar imposto, chamado jizya. Até que eles paguem a jizya com submissão voluntária e se sintam subjugados. Então, o que eles estão recebendo de ordem? Lutem contra aqueles que não acreditam em Alá. Vocês acreditam em Alá? Então, se vocês ficarem aqui, vocês vão ter uma luta contra esse grupo. Sura 27, 82 diz assim: e quando a palavra é cumprida contra eles, os injustos, nós produziremos da terra uma besta para enfrentá-los. A mesma palavra. Ele irá falar a eles, porque a humanidade não creu nos nossos sinais. É muito surpreendente saber que os islâmicos também acreditam no final dos tempos. Eles também acreditam no final dos tempos. Só que para eles, é muito importante que você entenda isso, porque tem muita gente aí achando que os islâmicos creem em Jesus. O Isa, que eles creem, é um muçulmano radical, que não morreu na cruz. E quando a Bíblia diz assim, se alguém nega que o Filho de Deus vem em carne, esse daí é o anticristo. Eles negam que Deus se tornou carne. Eles dizem que Isa é um profeta, e ele virá para ajudar Alá a fazer a jihad, que é a guerra santa dos últimos dias. E todo aquele, e vai dizer, eu não morri na cruz, eu não sou o salvador dos judeus, eu sou profeta de Alá, e quem não se converteu a Alá, ele mesmo vai destruir e mandar matar. Então, o Jesus do Islã não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia é filho de Deus, ele nasceu e ele morreu na cruz para nos salvar, amém? E ele voltará, glória a Deus. As expectativas do Islã para os últimos tempos, eu elenquei algumas das afirmações que eu vi. Eles dizem que os últimos dias são caracterizados da seguinte maneira: dias de levantamento, no inglês é uprising. Esse levantamento e uprising não é só um levantar do lugar. Uprising é rebelar-se, é levantar para tomar controle. Dias de separação, ou seja, vai separar quem é do Islã e quem não é, quem não for, guerra contra eles. Dias de reconhecimento de quem será o 12º imã, que eles acreditam ser o imã Mahdi, que nós sabemos que é o anticristo. Dias de descerramento, o último dia, a hora. Para eles o mundo terá que aceitar a sua fé, e o Mahdi, o último imã, que os liderará para uma guerra santa, a jihad. A palavra Mahdi significa aquele que é guiado, e eles acreditam que ele será guiado diretamente por Alá. E eu digo para vocês que ele vai ser reconhecido como Mahdi, mas nós sabemos que o Mahdi deles é o anticristo da Bíblia. Eu vi o testemunho de um homem chamado Walid Shubat,
um ex-muçulmano que se converteu. Ele foi para os Estados Unidos para fazer células terroristas. Ele é palestino, começou a namorar com uma mulher cristã, casou-se com ela, e ele dizia para ela, quando eu havia lendo a Bíblia: esse livro é um livro que é mentiroso, você tem que parar com isso é engano. E ela disse para ele: então me mostra onde está o engano, que eu largo o livro. E ele foi ler a Bíblia para ver onde estava o engano, e ele se converteu. E hoje ele é um dos maiores pregadores que revelam que o anticristo é o Mahdi. E ele tem um livro em que ele mostra claramente os paralelos entre estes dois, estas duas figuras. Para nós, ele é o anticristo. Por que o Mahdi vai fazer? Vai lutar contra cristãos e vai lutar contra judeus. Então eles mesmos, quando ele leu a Bíblia e falava disso, ele falava: mas esse é o Mahdi, a Bíblia de vocês também está falando dele, e ele vai lutar contra vocês sim. Só que a diferença é que eles acham que ele vai ganhar, e nós sabemos que ele vai perder. E eles dizem então que ele fará a última revolução islâmica. E queridos, a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro, porque não creram na mentira. Porque é um absurdo, eu não consigo entender como as nações abrem as portas de maneira indiscriminada. Eu não sou contra receber refugiados, eu acho que a Bíblia mesmo fala que o estrangeiro tem que ser recebido e amado. Mas como que você abre a porteira para entrar milhares e milhares e milhares de pessoas que acreditam numa religião que odeia aqueles que estão na nação? Então eu não consigo entender, a não ser uma cegueira. Você abrir as portas para que pessoas entrem, algumas são sinceras e outras vão entrar para quê? Para dominar, para mudar as estações. Eles crescem muito mais, enquanto hoje no mundo a média de filhos das famílias cristãs é 1 ponto alguma coisa, 1,8. E eles têm mais de 6,5 por filhos. Então é uma questão de tempo. Em 20 anos a Europa será dominada pelo Islã. Você gosta de Paris? Vá nesses próximos anos. Depois vai ficar perigoso demais. E hoje o mundo inteiro está dizendo: nós combatemos o extremismo, mas nós abrimos as portas para todos os islâmicos. Eu pergunto para vocês, pergunte se alguma nação árabe permite a entrada de missionários lá. A Arábia Saudita anualmente dá milhões de dólares para as principais universidades americanas. Com que pretexto? Fazer estudos sobre o Islã. Ravi Zacharias, um dos maiores apologetas do mundo, perguntou para um sheik árabe: vocês aceitariam dinheiro da América para fazer estudos cristãos? Ele disse: não. Por que não? Porque ninguém aqui tem interesse de saber sobre o cristianismo. É assim, meus irmãos. Eles entram, se aproveitam da fraqueza da democracia, mas eles são linha dura. É o barro se misturando com o ferro. O fim dessa história só tem um jeito: Deus intervir. E Ele intervirá. Porque hoje o mundo já está cego e não está enxergando o que realmente está para acontecer. O que os muçulmanos e os cristãos têm em comum sobre a crença do anticristo? Ponha por favor aquele quadro. O Mahdi unirá o mundo muçulmano. Isso é o que os muçulmanos creem. A profecia bíblica diz que ele sujeitará 10 reis. E estes 10 reis, ao seu comando, também tentarão unificar o mundo. Mais uma. O Mahdi trará ouro e prata aos seus seguidores. Isso está nos textos. A Bíblia diz, Daniel profetizou: honrará com ouro e prata um Deus que seus pais não cultuavam. Por que os pais não cultuavam? Porque ele provavelmente será de origem cristã, mas assumirá a religião muçulmana.
Terceiro lugar, o Mahdi governará por 7 anos. Não é interessante isso? Eles dizem que esse domínio será de 7 anos, até que depois disso virá o tempo final, o juízo final. E a Bíblia diz que o acordo do anticristo fará de paz forçadamente por 7 anos. Próximo. O Mahdi irá dominar a Turquia. E Daniel diz que o reino do norte de Israel, é Turquia, fará guerra contra ele. Aqui eu quero dizer para vocês que alguns teólogos dizem que o anticristo será da Turquia. Ele não será da Turquia, ele fará guerra com o Mahdi. E eu entendo aqui que esta guerra será a guerra dos xiitas contra os sunitas. Em outras palavras, a Turquia será invadida pelo Mahdi, ou seja, uma guerra de muçulmano contra muçulmano. E a gente sabe que desde que Maomé morreu e que nasceram as duas correntes mais importantes, xiitas e sunitas, eles guerreiam. Guerra de Iraque e Irã em 81, o que foi? Irã, xiita, Iraque, sunita. A guerra que está acontecendo hoje no Oriente Médio é basicamente isso. Por que os americanos se juntaram com os sauditas e soltaram o Abu Bakr al-Baghdadi, que é o camarada, que é o líder desse Estado Islâmico? Por quê? Porque eles estavam com medo do avanço dos xiitas do Irã no Iraque e na Síria. Então nasceu o EL, que é o Estado Islâmico, que recebe armas de alto poder bélico. De quem? Dos Estados Unidos, que permite. Queridos, como é que você explica os americanos errarem? Recentemente foram bombardear o que eles chamavam de Estado Islâmico, bombardearam o outro, bombardearam os exércitos do Bashar al-Assad, que são ligados ao Irã. Então você acha que o americano vai alvo? Matar mais de 80 soldados e fala, errei, foi sem querer. Que sem querer? Essa guerra tem um pano de fundo. Para os islâmicos é xiita contra sunita, mas para os ocidentais são os americanos e os sauditas, a Arábia Saudita, que odeiam o Irã. Vocês não sabiam que os sauditas odeiam mais o Irã do que Israel? Então ele fará guerra. O Mahdi vai lutar contra a Turquia. O Erdogan está querendo ser ele o que vai unificar todas as nações islâmicas, mas não será ele. A maioria dos muçulmanos acredita que o Mahdi virá do Oriente. Daniel afirma que ele crescerá para com o leste. Se você observar, quando a Bíblia fala que o rio Eufrates vai ser seco, hoje o rio Eufrates começa na Turquia, e ele tem uma barragem lá. Se aquela barragem for fechada, o rio Eufrates seca. E pelo leito do rio Eufrates, os exércitos do anticristo virão para combater Israel. E tem muitos outros paralelos na Bíblia que mostram que a guerra que vai acontecer nesse período de tribulação, vão ter várias guerras separadas. Serão guerras por domínio, serão guerras financeiras, serão guerras religiosas, e o anticristo, ele terá um propósito maior do que todos, porque ele estará dominado pelo próprio Satanás, que é destruir a Terra Santa. Satanás, como grande invejoso de Deus, ele quer tudo que Deus tem, porque Deus ama Israel, Satanás odeia Israel. Então, para terminar essa palavra, eu quero dizer para vocês que eu creio nós estamos vivendo nos dias que antecedem esse levantamento. Não tenho medo de ousar a dizer que nos próximos anos, 10 anos talvez, você presencia o final da comunidade europeia como existe hoje. A crise econômica mundial só vai piorar, não vai melhorar.
Porque é necessário que haja esse caos econômico, caos espiritual. Em 92, quando eu fiz um evento sobre Nova Era, eu falei de coisas lá atrás que a gente nem sonhava e que hoje estão se cumprindo. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Prepara o teu coração, porque a trombeta está para tocar. Eu creio que os anjos já estão perfilados assim, ó, já com a trombeta assim, ó. Só está faltando Deus dar ordem, e os crentes de verdade vão ouvir um berro, um grito, um chamado, e a trombeta tocará, e a igreja subirá. E este oitavo reino se levantará de uma forma poderosa. Quando você sabe que para que você enfraqueça as nações, você tem que gerar o caos. Então, todo esse caos econômico, caos social, fomes, guerras em todos os lugares, são necessárias para que o império mundial do anticristo se levante. E na minha opinião, o oitavo reino será o império do anticristo. Vamos recapitular. Primeiro império, egípcio. Segundo, assírio. Terceiro, babilônio. Quarto, medo-persa. Quinto, grego. Sexto, romano. Sétimo, União Europeia. Oitavo, anticristo. Quantos aqui creem em Jesus como seu Salvador? Esta é a senha. Ninguém será arrebatado se não tiver confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você que me vê, tem muita gente na internet que me vê que ainda não tomou uma decisão com Jesus. Nós ainda vivemos o tempo da graça, em que basta você dar o seu coração para Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e você será salvo. A Bíblia diz: porque com a boca se confessa para a justiça, com o coração se confessa para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.